aí, minha gente? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero mostrar para vocês e contar para vocês quais revistas científicas aceitam revisões integrativas. Então, bora lá! Gente, antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer para você o que se tornou quase um título popular sobre revisões integrativas, né? Que a gente escuta muitas pessoas falarem que revisões integrativas não são aceitas por revistas, ou revistas não estão mais aceitando revisões integrativas. Mas tudo depende do tipo de revisão integrativa que você está desenvolvendo. Por quê? Aconteceu que a revisão integrativa se tornou bastante popular aqui no Brasil em determinada época, e as pessoas começaram a desenvolver cada vez mais revisões integrativas, contudo com uma metodologia fragilizada. Elas começaram a desenvolver revisões bibliográficas, chamando essas revisões de revisões integrativas e manchando o nome desse tipo de revisão no mundo acadêmico, né? E eu fico receosa de que esteja ocorrendo a mesma coisa com a revisão de escopo, porque agora está bastante alto no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? A realização de revisões de escopo. Mas, gente, qual é a questão aqui? Que há sim revistas aceitando revisões integrativas. Tem uma menor quantidade, dependendo da área temática aí que a gente esteja falando, mas a gente tem revistas que aceitam e a gente consegue encontrar essas revistas que estão aceitando revisões integrativas. E elas estão aceitando revisões integrativas com uma metodologia de revisão integrativa. Então, aqui está a chave, é você fazer uma revisão integrativa e seguir um referencial metodológico e fazer, de fato, aplicar a metodologia de revisão integrativa. Assim, você vai conseguir assegurar, né, bastante entre aspas, porque não é apenas disso que depende uma publicação científica em revista, mas você consegue aumentar as suas chances de ter a sua revisão integrativa publicada. Então, se você aí está com dificuldade, não está conseguindo ter o apoio necessário do seu orientador ou vocês estão inseguros quanto ao desenvolvimento da metodologia de revisão integrativa, eu tenho um curso com 29 aulas gravadas estrategicamente, né, de modo prático e objetivo para ajudar você a desenvolver a revisão integrativa em cada etapa metodológica, do início, desde a definição da sua pergunta de revisão, que é ela que vai nortear toda a sua revisão integrativa, até mesmo a escrita da conclusão da sua revisão integrativa. Se vocês aí querem saber das melhores práticas e estratégias para conduzir uma revisão integrativa, eu vou deixar linkado as informações do meu curso aqui na descrição desse vídeo. Então, quais revistas estão aceitando revisões integrativas? Gente, eu poderia simplesmente trazer aqui uma lista de revistas para vocês e vocês aí buscarem essas revistas, mas o que acontece? Essas revistas, elas são dinâmicas, elas estão o tempo todo mudando, se aperfeiçoando, alterando as suas normas, as suas diretrizes. Então, eu quero trazer para vocês uma forma que você aí, de forma autônoma, independente, consiga encontrar essas revistas que aceitam revisões integrativas a qualquer momento da sua jornada acadêmica, seja na graduação, mestrado, doutorado. Se você está na graduação, lá no mestrado, doutorado, você vai conseguir encontrar as revistas que aceitam revisões integrativas por esse método que eu vou ensinar aqui para você agora, tá? Então, esse é o meu intuito, te dar autonomia, te dar independência a qualquer momento da sua vida acadêmica e profissional, gente. Então, como é que funciona isso, gente? Primeira coisa, vocês vão precisar escolher bases de dados. A base de dados que você escolher vai depender da qualidade da revista que você quer publicar a sua revisão integrativa. Então, você quer publicar a revisão integrativa em revistas de maior impacto, a revistas com qualis mais elevado, ou você está mais tranquilo quanto à revista que você quer submeter a sua revisão integrativa? Você está precisando só de um qualis ali mínimo para você atingir o seu objetivo? Você só está precisando de uma publicação para pontuar em determinada seleção? Você não quer algo lá em cima, né? Você quer algo mais simples? Então, tudo depende de qual revista, impacto, qualis você deseja publicar a sua revisão. Independente disso, eu vou te explicar aqui como é que você vai fazer essa busca nessas diferentes bases de dados, tá, gente? Então, para começar essa busca, eu estou numa base de dados um pouco mais simples, que integra revistas de uma forma mais geral, tá? Que é a Biblioteca Virtual em Saúde. Então, o que vocês têm que ter em mente? Que as bases de dados, elas têm critério para indexar as revistas científicas dentro delas. E nas revistas científicas é onde estão publicados os artigos científicos. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai buscar por artigos de revisões integrativas e ver aonde esses artigos estão publicados.
em quais revistas esses artigos são publicados. Então, esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? Então, para começar, eu vou começar pela Biblioteca Virtual em Saúde, que ela é um pouquinho mais aberta nos seus critérios avaliativos das revistas que são indexadas aqui. Isso não significa que aqui tem revistas de baixa qualidade, tá, gente? Eu não estou falando isso, mas ela é um pouquinho mais ampla nessa seleção das revistas científicas, justamente porque ela indexa mais de 40 bases de dados dentro dela. Então, a Biblioteca Virtual, ela não é uma base de dados em si, ela é um local que a gente consegue ter acesso a artigos publicados em mais de 40 bases de dados e cada base tem o seu critério específico para indexar aquela revista científica. Então, o que vocês vão fazer, tanto aqui na BVS como em qualquer outra base de dados, tá? Segue a lógica. Porque essa lógica você consegue aplicar em qualquer base. Gente, mudança de planos. Eu ia fazer esse teste com vocês na BVS, certo? Mas, infelizmente, a BVS está passando por uma atualização no sistema dela e está um pouquinho instável. Eu faço uma busca e não recupera nenhum estudo. Não é só a busca que eu preciso para trazer para vocês as informações, mas qualquer tipo de busca que eu faça aqui, eu não consigo recuperar nenhuma informação. Por exemplo, se eu colocar de uma forma geral que uma palavra, né, como enfermagem, que eu recuperaria milhares de estudos, não tá recuperando nada. Então, tá sendo um problema na plataforma, desde o final de semana, ela tá um pouquinho instável em alguns dias. Então, eu vou ensinar para vocês mostrando pela Cielo, tá bom? Então, se você tiver assistindo esse vídeo no momento que a BVS esteja funcionando adequadamente, você pode aplicar essa lógica na BVS também. Aqui no campo de busca, você vai colocar revisão integrativa, e você vai buscar por revisão integrativa no título dos artigos, tá? E vai clicar em buscar. Beleza. Aqui para mim vieram 991 estudos, então assim, não importa o quantitativo, tá? Isso não interessa. O que você quer saber aqui, olha só, são os periódicos que esses artigos estão indexados. Então, a gente tem uma revista com maior quantitativo de revisões integrativas, então significa que ela aceita mais revisões integrativas, e a gente tem os estudos com menor quantitativo. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão olhar o título e se certificar de que é uma revisão integrativa, né? Então, aqui, ó, Integrative Review of Literature. E aqui você vai ver, ó, a revista científica que esse estudo está publicado. É isso que você vai fazer, gente. Você começa a verificar, ó, a Revista Latino-Americana de Enfermagem, já começa a anotar as opções. Ciência e Saúde Coletiva, olha só. Revista de Economia e Sociologia Rural. Então, você vai vendo, ó, Saúde Nebaste, todas as opções de revistas que você tem que estão aceitando revisões integrativas. E aí, o que é que você tem que se atentar? Quando essas revisões integrativas foram publicadas? Por quê? Com o tempo, a mudança das diretrizes, né, nas revistas, elas mudam. Então, se vocês puderem buscar por publicações desse ano, de 2023, mais segurança de que as revistas que vocês estão levantando aí aceitam a revisão integrativa. Então, vocês têm que buscar o nome da revista, verifica se essas publicações são desse ano, tá? Então, coloque, se quiser filtrar 2023, filtra o ano apenas de publicações de 2023. E aí, vocês vão começar a fazer os demais procedimentos para selecionar essa revista, né? Vocês vão entrar no site da revista, vocês vão lá ver diretrizes para autores ou normas de publicação, orientações de publicação, e lá vocês vão ver se eles estão aceitando o tipo de estudo revisão integrativa. Qual é o pulo do gato aqui? Tem revistas que não falam exatamente revisão integrativa, mas elas falam de uma forma geral, revisões de literatura. Revisão integrativa é um tipo de revisão de literatura. Às vezes elas falam de uma forma geral, revisões sistemáticas. E, pasmem, muitas vezes uma revisão integrativa pode se encaixar como uma revisão sistemática integrativa, tá? Então, peguem essas malícias que podem acontecer e se ficar muito na dúvida mesmo, manda um e-mail para a revista, sabe? Vê lá o e-mail da revista, manda um e-mail perguntando se estão aceitando revisões integrativas da literatura, tá? E aí vocês vão poder ver também o fator de impacto dessa revista, né? Se for necessário para você avaliar esse indicador ou o qualis da revista, se você precisar saber o qualis dessa revista. E aí, gente, da mesma forma, vamos lá, se vocês forem para uma base de dados internacional, se você quer uma revista de maior impacto, se você já está pensando em publicar numa revista internacional em inglês, em outro idioma, você pode ir para uma base de dados mais reconhecida. Por exemplo, aqui eu estou na Embase. Você pode ver na Scopus, na Web of Science, você pode ver em qualquer base de dados que você desejar. E aí, como é que você vai fazer?
Mesma lógica que a gente fez na base de dados nacional. Olha só, eu vou vir aqui em editar, tá? E vou pedir para ele buscar no título dos artigos científicos. E aí aqui, como é uma base de dados internacional, gente, a gente precisa colocar não apenas a questão de ser internacional, mas ela é uma base de dados em inglês mesmo. Então, aqui eu preciso colocar revisão integrativa em inglês. A gente vai colocar Integrative Review. E olha só, mais de 3.500 resultados mostrando para mim, ó, quais são as revistas que estão publicando revisões integrativas, minha gente. Então, de novo, veja aqui o ano de publicação, coloca só em 2023, né? Aqui tá sendo por ano de publicação mesmo, então tá corretíssimo. E aqui você já começa, ó, a fazer um levantamento de quais são as possíveis revistas que vocês podem submeter. Um outro macete que eu quero ensinar para vocês é para vocês direcionarem mais para a área de vocês, para o tema da revisão integrativa que vocês estão desenvolvendo. Então, não é só o tipo de estudo que está em jogo aqui, é também a temática, o que você está abordando, né? Porque, vamos lá, você que está na área da enfermagem não vai submeter uma revisão integrativa, uma revisão de economia, não faz sentido para você. Então, nesse sentido, gente, a gente pode direcionar a nossa busca para buscar revisões integrativas dentro da nossa área temática, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, ó, para o campo de busca novamente. E, por exemplo, aqui na Cielo, você vai adicionar um novo campo de busca e você vai colocar aqui, ó, sei lá, enfermagem. Coloca aí na sua área. Saúde da mulher, saúde da criança, pediatria. Coloque palavras-chave, descritores relacionados à sua temática, certo? E quando você buscar, você vai ter revisões integrativas, olha só, baixou para 500, revisões integrativas mais nessa área temática. Da mesma forma aqui em inglês. Se vocês quiserem colocar no mesmo campo, ó, só acrescentando com end, pode fazer isso, que é uma estratégia de busca um pouco mais simples, tá? E aí, ó, coloca nursing e já recuperou para mim 429 resultados de revisões integrativas relacionadas à área da enfermagem, aumentando as suas chances de buscar por uma revista, né, que atenda às suas necessidades aí de avaliação, né, quanto ao cálice, quanto ao tipo e ao tema e o escopo da revista que você está publicando o seu artigo científico, tá? Então, não precisa ser só da sua área, pode ser do seu tema mesmo da revisão integrativa, por exemplo, se for relacionado à infecção hospitalar, ao hospital. Você pode fazer nesse movimento e ir buscando por revistas que publicam dentro da sua área temática. Então, minha gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês no vídeo de hoje, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo para ajudar no nosso crescimento e também se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e eu desejo sucesso e que você consiga publicar a sua revisão integrativa. Até mais!